mais do que versar sobre o estranho ou o inquietante. Me parece mais acertado falar sobre a designação e o que evoca o termo unheimlich, do que simplesmente fazer a tradução direta como estranho ou inquietante. Porque eu acredito que dessa forma vamos poder chegar a uma discussão mais produtiva, mais acertada psicanaliticamente possível, do que simplesmente fazer uma tradução direta, pura e simples. Unheimlich diz respeito a muito mais do que uma tradução, uma troca de palavras. Diz respeito a uma experiência, diz respeito a uma impressão e diz respeito, sobretudo, a uma experiência do inconsciente. O texto Estranho de Freud, de 1919, evoca de uma maneira muito genial algo para se pensar a respeito do limiar, do que o sujeito pode considerar como real e como imaginário. E também a respeito da fronteira entre o sensorial e o imaginário, ou seja, entre o neurótico e o psicótico. Através dessa experiência de unheimlich, de inquietante, estranho, e também a respeito do que fala o texto do Freud sobre a história do homem de areia, é possível encontrar lendas urbanas muito parecidas, inclusive, no nosso rol de lendas urbanas brasileiras. A gente tem algo parecido quando a gente fala do homem do saco, que igualmente na história mencionada no texto freudiano, o homem do saco ele é um elemento castrador, utilizado pelos pais como uma figura de barganha, de autoridade, de disciplina, de educação. Muitos de nós já ouviu e já se viu obrigado a ter que fazer alguma coisa com medo de ser buscado pelo homem do saco. Coincidentemente, o nosso homem do saco, igual ao texto freudiano, ele exerce também esse poder de assustar as crianças e de certa forma roubar os olhos e a visão dessas crianças, posto que além do abandono, porque o nosso homem do saco é alguém que leva as crianças embora dos pais e, claro, como na maioria dos casos nenhuma criança quer ser afastada dos pais, então isso é um elemento de castigo e de recompensa, para conseguir disciplina, autoridade, etc, etc. E além da ausência dos pais, existe também a ameaça, como no texto freudiano, do roubo dos olhos e o roubo da visão, visto que essa criança vai ser colocada dentro de um saco e esse saco escuro vai simbolicamente também roubar-lhe a visão. A partir de ameaças como essa do homem do saco e a partir das consequências e das consequentes experiências de unheimlich, de inquietude, que pode acometer a essa criança, eu me pergunto, ao longo do desenvolvimento, ao longo da infância, adolescência, fase adulta, que caminhos o inconsciente pode tomar e ele pode se apresentar em uma determinada ocasião, em determinado momento, no qual toda essa experiência do estranho ela é confrontada na análise.
né? As diversas maneiras e as infinitas possibilidades que a experiência de Unheimlich ela pode proporcionar ao sujeito, e que desafios essas experiências e essa relação analítica ela pode oferecer ao analista, né, no intuito de poder manejar o que é psicótico, o que é neurótico, o que é realidade, o que é princípio do prazer, o que é princípio da realidade, e os infinitos desdobramentos, né, que uma relação analítica ela pode ter só com base no estranho.